Aula gravando. Como eu tinha comentado semana passada com vocês, a aula de hoje vai ser uma aula mais prática. Eu preparei aqui uma especificação de um programa para a gente trabalhar hoje. Eu passei o link desse documento aqui, tá lá no Classroom, então se vocês quiserem abrir aí, eu não vou ficar mostrando ele aqui o tempo todo pela tela, mas vocês podem abrir. O link tá lá no Classroom e eu vou colocar no chats também. Peraí, deixa eu copiar aqui. Então, tá aqui no chat e no chat da plataforma. Então, eu preparei essa especificação aqui pra gente desenvolver isso durante a aula de hoje usando o TDD que a gente aprendeu na aula passada, que é o Test Driven Development. Então, a gente vai... a nossa tarefa de hoje é criar o back-end. Para quem não sabe, back-end é a parte do código que roda no servidor por trás. Você tem a interface com o usuário e por trás a interface com o usuário normalmente se chama front-end e o que roda por trás, gerando informações para a interface com o usuário, normalmente se chama back-end. É bem comum desenvolver essas duas partes praticamente como componentes independentes. Você define uma interface padrão ali no meio, mas desenvolve essas duas partes de uma maneira um tanto independente. Então hoje a gente vai trabalhar só no back-end, então a gente não precisa se preocupar em nada com interface. O back-end de um aplicativo de finanças. Vai ser uma coisa um pouquinho mais simplificada do que um aplicativo de verdade, porque a gente tem tempo limitado, mas eu trouxe aqui as especificações para a gente seguir para fazer esse back-end. Isso é uma coisa relativamente comum, por exemplo, quando você vai trabalhar numa empresa, esses sistemas é comum você começar o desenvolvimento definindo a interface entre o back-end e o front-end, e aí o pessoal que desenvolve front-end vai fazer o front-end de acordo com aquela especificação da interface, e o pessoal do back-end vai desenvolver o back-end de acordo, aí depois você faz a integração dos dois para ver se está tudo funcionando direitinho. E a gente vai fazer aqui, eu trouxe aqui a especificação, silencioso, pronto. Eu trouxe aqui a especificação de como que a gente vai fazer. Então a gente vai ter algumas classes aqui para representar componentes do nosso sistema. A gente tem essa classe Transaction, classe Account, classe Budget, classe Investment e a classe Client. A gente tem algumas funções gerais para desenvolver e cada uma tem aqui os atributos e os métodos que a gente espera. Isso aqui está meio que em aberto, inclusive eu preferi passar o link do documento para vocês no lugar de passar uma cópia estática dele, porque se a gente durante o desenvolvimento perceber que algum componente aqui dessa especificação precisa ser melhorada, a gente vai poder melhorar aqui e vocês vão poder ver o que eu estiver fazendo aqui nesse documento. E a ideia hoje é a gente trabalhar com TDD, com Test Driven Development. Então tudo aqui a gente vai começar escrevendo o teste para depois implementar a classe e pôr essa classe para funcionar, ver se a gente vai precisar refatorar e assim por diante. Então a gente vai seguir esse ciclo do TDD, se vocês lembram lá da aula passada. E de bônus, a gente vai usar o Git também. Quem quiser acompanhar o uso do Git pode acompanhar, é opcional. Na aula de hoje o uso do Git é completamente opcional. Eu vou usar aqui o Git, mas quem quiser pode usar também. Quem quiser concentrar
só em escrever o código, pode concentrar só em escrever o código e meio que ignorar a parte que a gente vai usando o Git. Certinho? Podemos começar? Alguém tem alguma dúvida antes da gente entrar? Então, só para ler aqui o enunciado, você foi encarregado de desenvolver o back-end de um aplicativo de finanças pessoais que ajude os usuários a gerenciar suas receitas, despesas e investimentos. O aplicativo deve fornecer recursos para o rastreamento e categorização de transações, bem como ferramentas para análise financeira, como relatórios e projeções. A gente, na aula de hoje, vai fazer o que a gente conseguir. Essa especificação é bem extensa, bem longa. A gente vai fazer até o tanto que a gente dá conta de fazer na aula de hoje. Se a gente conseguir fazer tudo, ótimo, senão não tem nenhum problema. Usando o Test Driven Development, desenvolva as classes e funções especificadas organizadas em um pacote Python chamado Finance. Aí daqui o passo a passo do TDD, que eu já falei, e as especificações das classes. Aí a gente vai fazer essas classes bem na ordem mesmo. Vai fazer o teste da transaction, desenvolver a transaction, ver se precisa refatorar. Se precisar, a gente refatora até a gente estiver satisfeito com ela. Ela estando boa, a gente passa para count, desenvolve os testes para count, até a gente estar feliz com ela e assim por diante. Certinho? Deixa eu deixar os chats aqui abertos. Eu já coloquei a pasta aula 12 aí para vocês, mas ela está vazia. Eu não passei nenhum arquivo na pasta da aula de hoje, tá? A gente vai começar, como a gente vai usar o Git, a gente vai começar inicializando o repositório do Git. Então agora é a hora, quem quiser acompanhar pelo Git, vai entrar, abrir aí numa outra aba, vai abrir o GitHub e fazer o login no GitHub. E aí depois que vocês fizerem o login do GitHub, vocês vão ver essa janela aqui, que é a sua home, o seu dashboard do GitHub. Eu vou dar um minutinho para quem for acompanhar. Paulo, se você for querer acompanhar a parte que eu vou falar do Git também, o uso do Git, agora é a hora de fazer o login no GitHub. Mas essa parte é opcional. Eu mandei aí o endereço, github.com. Mas isso é opcional. Se você quiser concentrar só na parte de desenvolvimento de código, agora no iniciozinho eu vou gastar um pouco mais de tempo para configurar o Git, mas daí para frente vai ser um comando aqui e outro ali do Git só. E vocês não precisam, essa parte do Git é opcional para quem quiser começar a aprender, treinar um pouquinho o uso de Git. Para quem não sabe, eu acho que eu nunca expliquei isso na aula para vocês, o Git ele é um sistema de controle de versão. Então o que ele faz? Toda vez que você faz alguma alteração no seu código, você marca lá no Git, você tem a pasta inicializada com o Git, e você marca para o Git, eu fiz uma modificação, ele vai lá na pasta, ele sabe a versão anterior da pasta, ele vai lá na pasta ver o que mudou e registra aquelas modificações. Então, se você no futuro fizer alguma modificação, por exemplo, que quebra o código, você pode voltar e consultar versões anteriores. E o Git também é muito útil para software de código livre. Então, é bem comum você usar plataformas como o GitHub ou o GitLab, que são plataformas que você pega pastas rastreadas por Git e publica elas online.
Eu dei o exemplo para vocês, eu já mandei alguns links de repositórios meus no GitHub, tipo, isso aqui é um repositório meu, é um projeto meu que eu publiquei. E aqui eu tenho as versões todas, se eu entrar aqui, algum lugar aqui vai ter o histórico dele. Cadê? Aqui é o último commit que eu dei. Em algum lugar aqui vai ter o histórico do código. Eu costumo usar mais o GitLab, então eu não sou tão familiarizado com o GitHub. Mas a gente vai usar o GitHub hoje porque é o mais comum, é o que a maioria das pessoas usa. O GitLab tem um botão histórico aqui bem grande no meio em cima. Tá, acho que quem ia acompanhar já deu tempo de fazer o login. Se quiser que espere mais um pouquinho, avisa agora no chat. Depois que vocês fizerem login, vocês vão estar nessa janela aqui, que é o dashboard. E aí a gente vai criar um novo repositório para o projeto de hoje, nesse botãozinho verde aqui, ou no maisinho aqui no canto. Qualquer um dos dois serve, ou você pode clicar aqui no verde ou no maisinho em novo repositório aqui em cima. E aí criamos um novo repositório aqui no GitHub. Aí a gente tem que dar um nome para esse repositório. Eu vou chamar o meu de Finances NES Backend. Não pode ter espaço nesse nome, tá? Então é comum usar hífen para separar as palavras aqui nesse caso. Mas vocês podem usar outros padrões de nomear. Se eu não me engano, você pode usar underscore aqui, mas não é o mais comum não. Normalmente em nome de repositório o pessoal põe hífen para separar as palavras. Aí aqui embaixo ele pede a descrição. Projeto de prático do curso de PO do NES. Aí você tem a opção de marcar seu repositório como público ou privado. Público, qualquer pessoa na internet vai poder ver o histórico do seu código, tudo. E privado, só você ou pessoas que você compartilhar vão poder ver. Eu vou colocar o meu aqui como público, até porque depois eu posso mandar o link para vocês e vocês vão poder olhar, copiar meu código e tudo mais. E ele dá algumas opções aqui já para inicializar o repositório com algumas coisas. A gente já pode pôr um README. Ele vai criar um README em branco, onde a gente vai poder preencher a descrição. Mesma coisa do README que a gente... Mesma coisa do README que a gente já estava fazendo nos últimos projetos. A questão aqui a gente vai entender por que a gente usa, por exemplo, o Markdown, por que a gente cria o readme.md e usa o Markdown, porque é a linguagem que as plataformas de Git online usam para renderizar esse arquivo readme, pôr os títulos grandes, bonitinho, com a formatação que a gente quer. Esse gitignore, não sei se vocês já prestaram atenção, quando vocês rodam alguma coisa no Python, ele cria esse monte de pastas aqui, ó. Ele cria essa PyCache, essa PyTestCache. Se a gente for aqui, ele vai... Deixa eu voltar uma mais antiga aqui. Mas o Python é comum ele criar essas pastas a mais que são arquivos de execução aqui, ó. Essa PyCache é uma bem comum.
Às vezes ele cria uma zeg, alguma coisa. Aqui, ó, egg info, ele vai criando umas pastas auxiliares dele e a gente não quer registrar essas coisas no Git. Esse git ignore é um arquivo que ele uma lista, é um arquivo que contém uma lista de arquivos para o Git ignorar. E ele tem umas templates aqui, a gente vai simplesmente pegar a template do Python, que ele já tem uma lista pronta lá dos arquivos que o Python costuma gerar para ele ignorar. E aqui na interface web, o bom de criar esses repositórios na interface web é que ele já faz um monte de coisa daquela parte de organização do pacote para a gente. Ele já deu uma lista aqui das licenças para a gente selecionar. Eu vou selecionar Unlicense porque eu realmente não me importo nada desse código. Eu não quero nenhum direito desse código que eu vou escrever hoje, então eu vou pôr a Unlicense, que é a licença mais permissiva dessas licenças aqui que ele lista. A Unlicense basicamente é dizendo, eu joguei isso na internet, eu não estou nem aí o que acontece com esse código depois que eu joguei na internet. Não é a licença que eu costumo usar por padrão, normalmente eu prefiro usar a GNU, mas hoje eu vou pôr a Unlicense. Alguma dúvida, pessoal, até aqui? Tranquilo? Então, terminei isso, Create Repository, ele vai criar o repositório para mim e já está criado aqui, ó, inclusive ele já preencheu o readme com algumas coisas, já preencheu a licença e já colocou o git ignore para mim também, ó. Aqui, ó, como eu falei, uma lista de coisas para ele ignorar. Então, qualquer coisa aqui seguindo esses padrões aqui, ele vai ignorar porque são coisas geradas automaticamente pelo Python ou por algum pacote comum. Ó, ele coloca coisa do Django, coisa do Flask, coisa do Jupyter Notebook. Ele faz uma lista padrão aqui de arquivos auxiliares comuns que aplicativos em Python costumam gerar durante a execução. Certo? Então, está criado o repositório no GitHub. Agora a gente precisa transferir esse repositório para o Git no nosso... lá no VS Code, na nossa plataforma. Então, vocês vão vir aqui, ó, depois de criado o repositório, vem aqui em Code, aperta na setinha para baixo e aí ele vai ter essa opção aqui de clone. Aí vocês vão copiar, pode ser HTTPS ou SSH. O SSH, existe uma maneira de você gerar uma chave SSH e cadastrar essa chave no GitHub para você não precisar fazer login toda vez que você for enviar algum código, alguma versão nova do código para o GitHub. Ele fica registrado que aquele computador é confiável. O HTTPS, toda vez que você for mandar um código novo, ele vai te perguntar o login e senha do GitHub. Eu vou fazer por HTTPS porque é mais simples hoje, mas depois, se alguém tiver dúvida de como fazer com SSH, eu mando o passo a passo de como gerar a chave e cadastrar ela no GitHub. Então a gente copia aqui, ele vai ter esse endereço aqui, a gente aperta o botãozinho aqui para copiar e vai lá na plataforma e a gente vai abrir na pasta da aula de hoje o terminal. Então vou clicar com o botão direito aqui na aula 12 e abrir terminal integrado. E aí eu vou vir aqui e vou dar um git clone. E aí, clica com o botão direito aqui, ó, e vem colar. Talvez o seu navegador peça permissão aqui para colar o texto. Se o seu navegador aparecer alguma coisa parecida, dá permitir.
e aí ele vai colar lá o endereço do repositório no Git, a gente dá Enter. E aí aqui, se vocês apertarem o botão de atualizar aqui as pastas, vocês vão ver que apareceu a pasta do repositório que a gente criou lá no Git, já com os arquivos que o GitHub tinha criado automaticamente para a gente. E daqui a gente já pode trabalhar em cima dessa pasta. Vamos fazer uma coisa aqui. Eu vou só fazer uma modificação aqui para a gente fazer o primeiro commit nosso, e aí depois a gente começa a trabalhar no código. Vou pôr só um em desenvolvimento aqui no README, só pôr essa informação a mais e salvar. E aí eu fiz uma modificação no Git. Como é que eu registro essa modificação? Tem que dar um commit. O commit é para dizer para o Git registrar alguma modificação. Então é uma sequência de 2 comandos. Depois, se vocês quiserem olhar com mais calma, tem um guiazinho que eu já mandei lá no chat da plataforma. Eu vou mandar aqui no chat do Meet também, que diz quais são esses comandos. Mas basicamente você tem que dar um git add para atualizar os arquivos. Se der asterisco, ele vai procurar todos os arquivos que foram modificados. Ah tá, a gente tem que entrar na pasta do repositório. Então aqui a gente tem que dar um cd e o nome da pasta do repositório. Aí aqui de dentro da pasta do repositório a gente pode dar um git add. E depois a gente dá um git commit. E aí ele vai dar um erro, tá? Porque é a primeira vez que a gente está usando o Git. Por isso que eu quis fazer isso agora. Porque você precisa registrar o seu nome e o seu e-mail. Para ele, todo commit vai um nome e um e-mail associado. Então, é só copiar esses 2 comandos aqui, trocando o seu e-mail e o seu nome, para ele poder saber quem é você. Então seleciona aqui, copia, vem aqui embaixo, cola, aí troca aqui, vem para o lado. E registra o e-mail e o nome na configuração do Git para ele saber quem você é e poder adicionar isso quando você fizer commit. E aí depois disso a gente vai conseguir fazer um commit. Eu não vou fazer desse jeito, eu vou fazer diferente. Eu já vou pôr a mensagem, que se eu não me engano é "-m". Então, git commit, aí eu ponho "-m" aqui e uma mensagem entre aspas dizendo o que eu fiz naquele commit. Todo commit que você for dar no Git, toda essa atualização que você for fazer, é bom você tem que pôr uma mensagem junto dizendo o que você fez. Então, eu atualizei o README, eu vou pôr a minha mensagem atualizada do README. Então, git commit "-m" e a mensagem que a gente quer, entre aspas, atualizado README. E por último, a gente dá esse comando aqui, que é o git push origin master, que é para mandar pro tá, só git push origin tá bom. A gente vai mandar. Ah, eu sei porque que não foi com master. Tem que ser main. Tem lugar que é master e lugar que é main. Só git push origin é o suficiente. E aí ele vai pedir autenticação com o GitHub. Então a gente dá um permitir aqui.
ele vai falar para você copiar um link. Ele vai abrir aqui numa janela nova e a gente tem que entrar nesse endereço aqui do GitHub. Ah, tá aqui, ó. Ele deu o código aqui embaixo, ó. Esse código a gente copia e cola no link que ele vai abrir para ele autenticar. Vai ter que digitar na mão FAD77BF. 77BF. Permitir, autorizar. E a gente autenticou. Pode dar ESC aqui nisso. E ele atualizou. Se a gente for lá no GitHub atualizar, você vê que a frase aqui em desenvolvimento que eu adicionei já veio parar aqui no GitHub. Então eu vou copiar essa sequência aqui de códigos, de comandos. Como eu disse, o foco hoje não é o Git, eu vou só mostrar que os comandos existem e depois se vocês quiserem entrar com calma, tiver dúvida de alguma coisa, pode me mandar mensagem que eu ajudo vocês. Mas hoje o código hoje é não é explicar o Git em si, tá? Eu estou colocando aqui no final do arquivo das especificações do projeto o que vocês devem, a lista dos comandos para vocês rodarem aí, quem estiver acompanhando. Então quem estiver acompanhando aí e quiser rodar os comandos, tá tudo eu coloquei a lista dos comandos aqui no final da especificação do projeto. Tá? Posso continuar? Alguém ainda está preso em quem... Alguém ainda está fazendo essa parte do Git, está preso, ou a gente pode continuar? Então, beleza. Agora a gente vai começar a trabalhar de fato. Tudo isso aqui foi só o preparo da pasta do repositório para a gente poder usar o Git. Agora a gente vai de fato fazer nosso pacote. Como está lá na especificação, a gente vai criar um pacote chamado Finances. Então o que a gente precisa fazer? Criar uma pasta com esse nome para fazer o nosso pacote. Então a gente vai clicar com o botão direito aqui na pasta que a gente tem do projeto, criar uma nova pasta e chamar ela de Finances, e dentro dela a gente vai criar
o init.py, por enquanto em branco, a gente não tem nenhum outro arquivo, mas a gente já deixa ele lá prontinho. E além disso, como a gente vai fazer TDD, a gente vai criar uma segunda pasta chamada testes, tá? E eu não vou pôr nada nela ainda. Veja que a pasta testes não é dentro da pasta finances, tá? Ela é fora. É só para a gente colocar, organizar aqui nossos arquivos de teste. Tranquilo? Deixa eu dar uma olhada quem está acompanhando. Eu tenho que criar os links aqui para mim. Só um instante. Ó, vocês têm que criar a pasta finances e a pasta testes dentro da pasta do Git que foi criada. Então não criem na pasta aula 12, cria dentro da subpasta do seu repositório. Elas não é para elas ficarem fora. Eu já vi umas 2 pessoas aqui que criaram fora. Veja aqui, ó, a pasta Finance está dentro. Por que que o VS Code está me mostrando desse jeito aqui, aula 12 / Finances NAS Backend? Porque a aula 12 só tem essa pasta aqui, então ele dá essa compactada aqui na visualização. Mas o Finances NAS Backend está dentro da pasta aula 12 e a pasta Finances e a pasta Teste está dentro da Finances NAS Backend. Deixa eu abrir aqui o de todo mundo. Luiz, você criou um arquivo no lugar de criar uma pasta, tá? Eu acho que você vai ter que excluir e criar de novo. Deixa eu ver se tem mais alguém aqui para eu fazer algum comentário. Acho que não. Certo? Então, vamos começar a desenvolver. Como a gente vai fazer TDD, qual é o primeiro passo? É criar testes para a classe Transaction. Eu vou fazer um passo antes de escrever o teste, que é criar a classe vazia para a gente poder importar ela no nosso teste. Então aqui dentro da Finances, a gente vai criar um novo arquivo. Eu vou chamar aqui de classes.py, que é onde eu vou criar minhas classes. Vamos fazer o seguinte, eu já vou organizar isso melhor, já vou separar mais, não vou chamar de classes não. Eu já vou separar um arquivo py para cada classe. Então eu vou criar aqui o transaction.py e aqui dentro do transaction.py eu vou criar a classe transaction vazia. E aí, além da classe transaction vazia, no init.py, eu vou importar essa classe transaction para eu ter acesso a ela de fora. Então, aqui eu vou from transaction minúsculo, que é o nome do meu arquivo, import transaction maiúsculo, que é o nome da minha classe.
E aí isso vai fazer com que eu consiga importar essa classe aqui de fora do pacote. Mensagem. Lucas, deixa eu dar uma olhada aqui. Eu acho que eu consigo resolver seu problema. Só um instante. Tenta agora, Lucas, ver se resolveu o problema. Se alguém mais... Paulo, não é para ter nada mesmo, não. Você vai ter que criar tudo hoje. A gente vai criar tudo do zero. Como já passou essa parte do Git, você pode só criar as pastas do projeto mesmo. Juan, você não consegue executar arquivo que está dentro de pasta de pacote, ele não é para ser executado. Se você quiser testar ele, você tem que criar um arquivo fora. Nada disso aqui que eu criei é executável ainda. É normal. Isso aqui a gente ainda não consegue executar. Eu só criei aqui para a gente começar a escrever o teste que vai, de fato, executar isso aqui. Tá. Se alguém mais tiver dificuldade de criar os arquivos, me avisa, porque por algum motivo o meu comando padrão de corrigir as permissões hoje não está rodando para todo mundo. Eu não sei exatamente por quê. E nem quem que ele está dando erro. Tá? E aí a gente vai começar a criar nossos testes. Então aqui na pasta testes, eu vou fechar isso aqui, por enquanto. Quer dizer, vou fechar não, eu consigo deixar ele aberto aqui do lado. Pronto, não, é o init. Tá aqui do lado os dois arquivos que eu tinha criado. E aí aqui no testes eu vou criar um novo arquivo que eu vou chamar de teste transactions.py, que é onde eu vou guardar os testes onde eu vou guardar os testes dessa classe transactions. Tá vendo que tudo relacionado a teste eu tô pondo o nome começando com teste, que é justamente a gente vai usar o PyTest para o PyTest saber que isso aqui são testes. Deixa eu só confirmar uma coisa aqui. Então, lembra lá, a gente vai usar o PyTest para fazer esses testes. Lembra lá como é que a gente fazia. O que é o unit test? A gente tinha que criar classes de teste. O PyTest, o que a gente cria? Quem lembra da aula passada? A gente cria funções de teste. Então a gente importa aqui, ó. Se eu não me engano, eu vou fazer um teste aqui rapidinho. Eu posso estar errado, mas eu acho que eu posso fazer isso aqui. Com finances import transaction. Aí eu crio aqui o teste transaction. Eu
eu vou criar um objeto transaction. Aí só para a gente fazer nosso primeiro teste, eu vou ver se eu instanciei direito. Então acerte tr eu vou dar um... É desse jeito mesmo que escreve o isInstance, tem muito tempo que eu não uso ele. Eu vou só ver se o tr é uma instância de transaction. Teste bem simplesinho. Eu criei um objeto transaction e estou conferindo se ele é instância de transaction. E aí, voltando aqui para o explorador, a gente pode abrir de novo o terminal na pasta do projeto. E executar aqui o PyTest. Eu acho que vai funcionar desse jeito. Não funcionou. Acho que tem que pôr um import relativo aqui para ele funcionar. Ele não aceita import relativo também, ele não aceita import absoluto. Como que a gente vai fazer isso então? Eu não queria fazer isso agora, mas aparentemente a gente vai ter que criar o setup Py. Tem um outro jeito de... eu estava aqui pensando, eu não testei isso antes. A gente não consegue importar o Finances de dentro da pasta de teste. Então a gente vai ter que criar um setup.py para poder instalar ele e depois importar. Então eu vou só copiar um setup.py antigo aqui.
Onde que eu coloquei setup.py? Aqui na aula 5 a gente tem um. Eu vou copiar aqui da aula 5, das soluções da aula 5, se vocês quiserem copiar aí também. E vou colar ele aqui. Só vou mudar o nome. Chamar de Finances. Deixa eu fechar isso aqui. Back-end gerenciador de finanças. E o meu pacote aqui vai ser a pasta do meu pacote que eu criei aqui, que chama Finances. Finances, e por enquanto eu não preciso de nada. Tá criado o meu setup.py. E aí eu consigo abrir de volta o terminal com Ctrl J. Eu posso dar um Python setup.py install. E aí ele vai instalar o meu pacote do jeito que ele está agora. Deixa eu copiar isso aqui para vocês. E aí, feito o Python setup.py, o meu teste pode importar direto Finances. E aí eu consigo rodar o meu teste. PyTest. E ele passou. A gente consegue instanciar um objeto um objeto transaction. Quem me diz o que eu roubei aqui agora? O que está errado aqui? A gente se propôs a fazer TDD. O que eu roubei aqui nessa parte? Eu escrevi alguma coisa de código antes de escrever o teste, tá? O teste, primeira vez que você executa o teste é para ele não passar. Vamos olhar agora então o que a gente pode fazer daqui para frente. Vou dar um minutinho para vocês me alcançarem. Então tá aqui, eu vou só mostrar aqui o meu. Tá aqui o meu setup.py. Inclusive tem um typo aqui. E o meu teste transactions. E os comandos eu coloquei para vocês no chat, tá? Nos dois chats, o setup PyInstall e o outro é só PyTest. Quem não tiver o PyTest instalado, eu coloquei o comando também de instalar o PyTest, que é o python-m install PyTest. E lembrando, o unit test tem como a gente pôr aquele código no fim do arquivo, aquele if name igual a main, e executar direto. Você só aperta o botãozinho de executar aqui no editor e ele já executa o arquivo direto. O PyTest não tem como fazer isso, tá? O PyTest você tem que abrir aqui no terminal, na pasta do projeto, e executar o comando PyTest. Alisson, o setup.py tem que ir dentro da pasta do projeto, tá? Você colocou fora. Ele está na pasta fora, ele tem que estar na mesma pasta que a pasta Finances.
na pasta do projeto. Deixa eu olhar a sua estrutura de diretório, Gabriel, para te dizer onde é que você tem que colocar. No caso, você vai criar dentro da pasta Finances NES, que é a sua pasta do seu projeto. Na mesma onde está o gitignore, o license, o readme, eles têm que estar na mesma pasta desses arquivos, do license, do readme, que é a pasta que está a pasta do pacote, que é a Finance. A Finances NES é a pasta do projeto e a Finances é a pasta do pacote. Alice, o que que tá dando de errado aí? Você não tá conseguindo criar alguma coisa? Eu vi que o seu tá com o mesmo problema que o Alisson tava. O setup tá fora da pasta do projeto. O setup.py. É só você arrastar o setup.py para dentro do Finances NES Backend. Que vai resolver, eu acho que resolve o seu problema. Você já fez. É que aqui demora um pouquinho para atualizar às vezes. E Alice, tá faltando uma vírgula na linha 6, na linha do description, tá faltando uma vírgula no final da linha. Não sei se você já corrigiu já. Alana, deixa eu dar uma olhada aqui. Só um instante. Não estou vendo nada errado com o seu, Alana, mas deixa eu tentar executar ele aqui para eu ver se tem algum errinho no código que eu não estou vendo aqui de olho. Alana, tá tudo certo com o seu. Você ainda tá tendo dificuldade? Dá uma conferida aqui se você tiver com o terminal aberto, se o caminho aqui do diretório tá certo. É para estar essa mesma aqui do meu, ó, Workspace, aula 12, Finances NES Backend. Que o seu diretório está com o mesmo nome do meu, é para estar isso aqui completo. Se só tiver até aula 12, você roda isso aqui, ó. Se tiver assim, ó, só até a aula 12, você roda um CD Finances NES Backend, aí você vai entrar na pasta. Gustavo, deixa eu dar uma olhada. Gustavo, você colocou o setup.py dentro da pasta Finances, é para ele ir fora. Na verdade, tá meio bagunçado aqui, porque você criou uma pasta Finances dentro da Finances NES Backend e uma fora. Se você estiver trabalhando na Finances NES Backend, é nela que você tem que criar o setup.py. Ela não vai dentro da pasta do pacote. João Gabriel, você tem que rodar desse jeito aqui, ó. Python setup.py install. Faltou o install aí quando você rodou o setup.py. E aí você roda primeiro o setup.py e depois o PyTest.
Vou dar mais um minutinho aí para vocês. Gustavo, agora a sua estrutura está mais certa, só falta criar a pasta testes fora da Finances e mover o testes transactions para lá. Vou dar uma olhada aqui na minha estrutura. Ó. Eu tenho a Finances, dentro eu tenho código e eu tenho a teste, que eu tenho teste. Eu separo em dois módulos, duas pastas diferentes, o código e os testes. Gabriel, em geral, deixa elas quietas. Não mexe, não. O Git já está configurado para ignorar elas. Você pode ignorar elas também. Não precisa apagar, não. Porque se for apagar, você vai precisar apagar toda vez que você executar qualquer coisa. O Python, praticamente tudo que você faz, ele cria algum arquivo ou alguma pasta. Mensagem na pasta aula. Lucas, deixa eu dar uma olhada aqui. Lucas, aparentemente está tudo certo. Você está tendo dificuldade para executar? Deixa eu ir aqui para a sua pasta e tentar executar o seu. O seu setup.py executou perfeito aqui. Você está executando desse jeito aqui, ó. É Python setup.py install. Me copia e cola aí o que está dando, a mensagem que está dando, para eu tentar entender o que está dando errado. Só um instante, Isaac. No seu caso, vai ser na pasta aula 12, porque você não criou pasta pro projeto. Então tem que estar aí o workspace e aula 12. No seu caso, Lucas. Alana, copia o erro e me manda. Você seleciona aqui, ó, clica com o botão direito e clica em copiar. E aí cola na mensagem e me manda. Só um instante, Luiz. Tô olhando, vou olhar o do Isaac agora e aí olha o seu. Isaac... Isaac, o seu problema é que você colocou um ponto no nome do arquivo de teste. O arquivo teste transactions, você colocou teste.transactions. Ponto é uma coisa muito específica no Python.
Então não usa ponto, usa o underscore que vai resolver o seu problema. Por isso que ele não está carregando o teste. Alana, faz o seguinte. Aperta, você tá vendo minha tela? Aperta na lixeirinha no terminal que você já tem aberto para ele sumir, para fechar ele. E aí vem aqui no navegador de arquivos aqui do lado, acha a pasta Finances NES Backend, clica com o botão direito nela e vem em abrir no terminal integrado. Que aí você já vai abrir o terminal na pasta certa. Esse seu terminal aí está na pasta completamente errada. Você não está nem na pasta Workspace. Você está fora da área de trabalho que a gente tem, que a gente trabalha aí na plataforma. Mata o terminal, clica na lixeirinha, e aí vem aqui no gerenciador de arquivos, clica com o botão direito na Finances NES Backend e clica em abrir no terminal integrado, que aí vai abrir na pasta certa o terminal. Aí você pode executar os códigos. Deixa eu ver quem mais pediu para eu olhar. O Luiz. Luiz, deixa eu ver o seu. Luiz, a sua estrutura de diretório tá meio bagunçada. Você tem uma pasta Finances dentro da pasta Finances e o teste está fora. A subpasta Finances sua é a pasta do pacote, a de dentro. A pasta teste tem que estar na mesma pasta que ela. Então, se você renomeia essa primeira pasta Finances, a de fora, para alguma outra coisa, põe Finances NES ou alguma outra coisa e move a pasta teste para dentro dela. E aí eu acho que vai funcionar tudo. João Gabriel. João, o seu parece estar certo. Deixa eu testar ele aqui. João Gabriel, aula 12. Abrir no terminal. O setup Py está funcionando. E o PyTest está funcionando também. O seu terminal, eu não consigo ver o terminal, mas você tem que abrir o terminal na pasta, como eu acabei de explicar para a Lana. Qualquer coisa, mata o terminal que já existe e abre um novo, e aí executa aqueles dois comandos que eu já listei no chat. O setup, o Python setup py install e depois PyTest. E é para você ver alguma coisa parecida com isso aqui. Ele pode dizer que passou um teste. Mais alguém ainda com... eu vi que você conseguiu, apareceu a pasta do PyTest aqui, João. Então você conseguiu executar o teste. Mais alguém ainda com dificuldade? A Lana conseguiu. Podemos continuar? Então eu vou fechar isso aqui. Esse teste transactions eu vou deixar aberto, que é nele que a gente vai trabalhar. Deixa eu mostrar uma coisa aqui para vocês da interface desse editor.
Esse terminal aqui, quando vocês abrem ele, se você apertar só no xizinho, você não está fechando o terminal, você está só escondendo ele. Então, se eu apertar aqui no X, ele vai sumir o terminal, mas se eu apertar o botão Ctrl e J, ele abre de volta. Se você quiser fechar mesmo o terminal, tem que apertar na lixeirinha, e aí ele mata. Se eu abrir de novo, ele vai abrir um terminal novo aqui em outra pasta, que não é o que eu quero. Então, a hora que não estiver usando o terminal, aperta no xizinho, precisar dele de novo, vai só no Ctrl J que ele abre de volta onde estava, na mesma pasta que ele estava antes. Tá? Vamos voltar aqui agora para a nossa especificação. Então, a gente tem que fazer o teste para essa classe Transaction. A classe Transaction ela vai representar transações financeiras e ela vai ter um valor, uma data, uma categoria, que vai ser um identificador e a gente tem que setar isso aqui, uma descrição e uma descrição. E a gente vai ter o init, o str e o update. Que testes vocês sugerem para a gente registrar aqui nessa transaction? Aí eu quero a participação de vocês. O que a gente pode testar nessa classe transaction? Sugestões? A gente pode testar se os tipos estão corretos, é um teste que a gente pode fazer. Então vamos listar aqui os testes que a gente vai fazer. Testes. Conferir. A gente já fez um, né? Se a classe está instanciando. Conferir se a classe instancia. Se a classe não. Os objetos instanciam corretamente. Conferir se os tipos estão corretos. O que mais que a gente pode testar além dos tipos? João, não exatamente. Esse teste aí que você está falando é um teste de tratamento dentro do código. Dentro do código, quando você recebe uma data, por exemplo, você teria que conferir se essa data é válida. Nos testes de execução, que é o que a gente está fazendo, a gente está testando se o nosso código executa conforme esperado. Isso não se aplica muito, não. Tá certo seu raciocínio, mas isso não é testagem do código. Isso é implementação do código que você tem que testar se o valor está correto, se o tratamento está correto ou não. E esse tipo de checagem vai mais para o front-end. Você pode até ter um teste básico no back-end, mas você faz esse tipo de checagem mais de implementação, João. A gente pode checar se o update atualiza os atributos. Mas qual é o teste mais importante de todos? Ainda ninguém me falou. Qual a função da classe Transaction? É guardar as informações de uma transação, não é? Então a gente tem que conferir se essas informações estão sendo guardadas corretamente. Então, além de conferir os tipos, a gente tem que conferir os valores. Tá? Então
acho que é isso. Por enquanto, a gente já tem 4 testes aqui que já tem uma cobertura boa de ver se essa classe está funcionando. Um último teste que a gente pode pôr aqui é conferir se a impressão está no formato correto. A gente tem esse método aqui str, que imprime uma descrição da transação, e a gente pode conferir, a partir do momento que a gente determina o formato da descrição, a gente pode conferir se essa descrição tá correta ou não. E aí, com isso, eu acho que a gente testou tudo que tem para testar na transaction. Pode ser que a gente encontre mais coisas para conferir, mas eu acho que esses 5 aqui estão bons. A gente está bem perto da hora do intervalo, eu não vou começar a escrever esses testes. A gente vai parar para o intervalo e volta na hora normal, 4h40, tá? E aí, quando a gente voltar, a gente começa a escrever esses testes. Então, antes da gente sair para o intervalo, a gente definiu aqui nossos testes. E agora a gente tem que começar a escrever eles. Então, vamos fazer isso. Eu acho que o melhor aqui para a gente fazer lembra do círculozinho lá do TDD? Você escreve o teste, escreve o código, se precisar refatora e depois volta para escrever teste, escrever código. Vamos fazer ciclos bem curtinhos, vamos fazer um teste desse de cada vez, testar, escrever o código correspondente e depois voltar para fazer mais testes. Acho que é uma estratégia boa para a gente aderir aqui. A não ser em situações onde estão ligados, tipo o valor e o tipo do atributo tá ligado os dois juntos, então a gente pode escrever os testes dele juntos. Eu vou até juntar isso aqui, ó. Conferir os valores e tipos dos atributos. Vamos juntar isso num teste só, porque isso aqui está bem ligado. Então vamos lá. A gente vai usar esse mesmo arquivo aqui. E eu vou separar os diferentes testes em diferentes funções. Isso aqui é só questão de organização. Então esse aqui eu vou trocar o nome dele para instância, para dizer que eu estou testando se instanciou. E aí eu vou pôr uma docstring curtinha aqui com o que a gente escreveu aqui no documento. Então, copiar. Ele não vai copiar e colar? Ctrl+C. Ele não vai copiar e colar. Então, confere se os objetos são instanciados corretamente. Uma docstring de uma linha só aí, só para marcar o que esse teste está fazendo. Então esse aqui já passou, a gente já conferiu ele já está fazendo. Aí vamos passar para o próximo. Então o próximo aqui
eu vou chamar ele de teste transaction attributes. Vai ser esse segundo teste aqui nosso, confere os valores e tipos dos atributos. E como é que a gente roda esse teste? Primeira coisa, a gente precisa instanciar um objeto transaction. E aí aqui a gente vai ter que ter a init implementada. Então vamos pegar aqui do documento de descrição, ele já fala aqui quais que vão ser os argumentos da init. Então a gente vai ter que passar o valor, a categoria e a descrição. Por enquanto, vamos pegar aqui. Então eu vou criar um novo tr aqui dentro. Vai ser um transaction. Aí a gente vai pôr um valor, aqui 100. Tem que ser float, né? 100. Como é que era? Era o valor, a categoria, que é um inteiro. Já eu vou explicar como é que eu vou usar essa categoria inteira. Por enquanto eu vou pôr só o valor 1 aqui. E a descrição. Transação de teste. Tá? Isso aqui eu vou copiar aqui para cima também, que se eu editar o código, essa instanciação vai ter que ser diferente também. Então, vou só copiar aqui para cima. Eu posso até criar aqui, ó, uma função para fazer essa instanciação do objeto, para eu não precisar ficar repetindo ela. Então, só para manter organizado, eu vou criar uma função aqui em cima que não vai ser uma função de teste, então eu não vou pôr teste no nome dela. Vai ser get transaction. E ela vai criar essa transação para a gente, que se eu precisar a maneira, os parâmetros que eu passo aqui para essa transação de teste, eu posso usar essa get transaction. E aí, para ficar organizadinho, eu vou deixar assim por enquanto, depois eu mudo. Vou pôr a docstring aqui, gera uma transação de testes com valores definidos. E ela retorna um transaction. E aí eu posso usar essa get transaction aqui embaixo, que aí se eu precisar mudar alguma coisa nessa transação de teste, ela está padronizada para todos os códigos. E aí a gente tem que conferir os valores e os tipos. Então, vamos começar a conferir. Confere os valores. tr. Qual que é o nome do atributo do valor? Amount. tr.amount. Na verdade é um assert, né? Assert tr.amount igual a 100, que foi o valor padrão aqui que a gente criou. A gente pode até separar isso aqui numa constante, se a gente precisar mudar ele depois, está centralizado. Então eu vou criar uma constante aqui para ele. Aí toda vez que eu for usar ele,
eu uso a constante. Só questão de organização. E aí que a gente pode pôr a mensagem. Transação está incorreto. O que mais que a gente pode testar? Vamos testar a categoria. Acerte tr. Ponto, vamos lá na documentação. Category. tr.category igual a e aí a gente pode criar aqui do mesmo jeito, default agora a gente vai pôr 1 por enquanto. Valor da categoria está incorreto. O que mais? A gente tem a descrição, né? tr.description, assim que tá lá, description igual, vamos criar uma constante para ela também. Default description descrição está correta. Lembra que essa mensagem que a gente põe aqui no acerte é a mensagem que vai ser mostrada quando o valor estiver errado. Tá? Então o que você tem que escrever aqui é se falhar nesse acerte, tem que escrever por que falhou o que falhou nesse acerte. Tá? Então os valores estão conferidos. A gente pode conferir os tipos. Tirar um nível de zoom para a gente continuar vendo tudo. Acerte. O valor da transação não é float. Acerte. Type. Aí vamos pegar a categoria. Categoria tem mais um teste que a gente vai fazer no futuro, mas por enquanto a gente só vai conferir se é inteiro. Feito. Então a gente escreveu aqui nossos testes. Eu vou dar um minutinho para vocês alcançarem e rodarem eles.
a gente fez uma refatoração aqui no nosso código só para melhorar a organização de como são definidas essas categorias. Certo? Vamos continuar então. A gente já está chegando no finalzinho da aula. Se alguém ficar um pouquinho para trás, imediatamente depois da aula eu vou postar o vídeo e aí vocês podem voltar no vídeo e ver qualquer coisa. Vamos terminar pelo menos essa classe Transaction. Não tem problema a gente não ter feito muita coisa. Depois, se alguém quiser continuar e pedir que eu dê uma olhada, pode usar, mas inclusive hoje não vai ter exercício, tá? Aí, como não vai ter exercício, eu peço que vocês tentem por conta própria avançar aqui nesse projeto, que aí é uma maneira de vocês praticarem. Mas eu não vou corrigir isso de vocês, nem vou recolher os resultados. Mas posso tirar dúvida, o que vocês quiserem. Eu só não vai ter correção e nota disso aqui. Qual que é o próximo? Vamos trocar aqui a ordem? Vamos fazer da impressão primeiro. E aí depois a gente faz da update. Tá? Então, conferir se a impressão está no formato correto. A gente precisa definir um formato para impressão, então. Eu vou fechar isso aqui. Então, vamos criar uma nova função de teste aqui no final. def teste transaction print. Primeira coisa, a gente define aqui um objeto, transaction. A gente vai usar o getTransaction para fazer ou criar esse objeto. Vamos pôr aqui a docstring. Confere se a descrição da transação está correta. Esse aqui vai ser um acerte só. Acerte se o STR da transação é igual ao formato esperado. Qual é o formato esperado? A gente ainda não definiu. Isso normalmente viria aqui nos requisitos, só que eu não coloquei aqui. Vamos definir ele aqui em cima. Ele vai ter que ser algo tipo isso aqui, ó. Vamos pôr... transação, 2 pontos. A descrição. Vou usar o nome do atributo. Description. Cifrão. O valor e entre parênteses a categoria. Tá? Acho que tá bom
essa descrição aqui. E aí eu vou pôr aqui só para mostrar como é que a gente quer. O número tem que estar nesse formato aqui, ó, 0,00. Tá? Então tem que estar nesse formato aqui a nossa descrição. Eu falei que imprime, mas não é imprime não, é retorna. Retorna uma descrição da transação. Tá? E aí a gente vai fazer isso aqui. Então F, para a gente fazer um F-string, então tem que ser transação, dois pontos, o tr ponto. Na verdade, o que isso tem que ser igual? A descrição padrão aqui em cima. Rcifrão. O valor padrão aqui em cima, formatado, então dois pontos, ponto 2F, para a gente pôr só duas casas decimais, que é o que a gente espera. Lembra que isso aqui que faz o ponto flutuante imprimir só duas casas decimais. Eu vou deixar com ponto por enquanto. Eu sei que aqui eu coloquei com a vírgula, mas só para facilitar a nossa vida, vamos deixar com ponto. E aí aqui por último, a categoria. E aí para isso a gente vai usar entre parênteses a categoria. A gente vai usar o settings ponto. Como é que a gente chamou lá o dicionário dos nomes das categorias? Cat string. E eu quero a categoria padrão. Monstrinho, né? Esse f-string, mas não tem nada de outro mundo aqui não. Eu vou copiar e colar ela para vocês para ser mais rápido. Então o que eu peguei aqui? Eu criei a string no formato que eu espero para confirmar se o método str da transação está retornando a string do jeito certo. Que é a descrição, eu usei a descrição padrão aqui, que eu estou usando para os testes, o valor padrão que eu estou usando para os testes, formatado para duas casas decimais, e a string da categoria padrão. Lembra que isso aqui é um dicionário. Então eu estou acessando a chave categoria padrão nesse dicionário aqui. E aí, feito isso, o teste vai falhar, porque isso não está implementado. Então aqui, ó, a gente esperava isso aqui, transação de teste R$100 casa, e a gente recebeu aquela descrição padrão do Python de um objeto. Vou dar um minutinho aí para vocês alcançarem.
Gabriel, você precisa rodar o setup Pi de novo. Depois que cria os settings. E você precisa pôr os settings no init.py, ó. Essa linha aqui, ó. From... então o problema foi o setup mesmo. Tá, e aí feito isso, a gente vai lá no transaction.py e escreve o método que deve gerar isso. Então eu vou criar aqui o def str, ele só recebe o self e retorna uma string gera uma string da transação. Ponto. E ela vai retornar, a gente pode inclusive copiar daqui, porque é exatamente o formato que a gente espera, só precisa trocar o nome das variáveis. Que no lugar dessa default description, eu vou pegar o self.description, self.amount e aqui self.category. Só trocar a descrição amount e categoria pelos atributos pelo self. E aqui em cima a gente precisa importar esse cat string do settings. Então, from ponto import settings. Vou importar o settings inteiro que eu não preciso mexer aqui embaixo. Feito isso, o teste é para rodar agora. Se eu der o setup PyInstall e rodar o PyTest, ele passou os 3 testes. A gente tem mais 5 minutos de aula, eu vou fazer o último teste aqui rapidinho, depois vocês olham com calma e tentem fazer vocês. O último teste da transaction e implementar ele. Então o último aqui é checar se o update atualiza os atributos. Tá faltando um A aqui. Então, o update ele é para receber o nome de um atributo e atualizar o valor dele. Então vamos criar uma função de teste para isso. Teste transaction update. Essas atualizações de atributos. Vamos testar de um por um aqui. Primeiro eu gero um tr get transaction, eu crio a minha transação de teste. E aí vamos lá. Testar do amount. Então eu tenho tr.update amount. Eu vou dizer agora que ele é
200. E aí eu dou um assert tr.amount 200. Vou pôr um espaço entre cada um desses aqui para ficar mais organizado. Testarização do category. Deixa eu pôr uma mensagem aqui. Não atualizou o amount, o valor. tr.update category settings.catch educação. Acerte tr.category é um catch educação agora. Não usou. Copiar e colar para ser mais rápido. Esse aqui vai testar o description. Amount da última data. Eu já tenho o datetime importado aqui. Eu vou só criar aqui, eu vou pôr 2020, 10, 15, uma data qualquer. Tem que ser igual a essa nova data qualquer. Feito meu teste, eu posso rodar ele e ele vai falhar. Então, ele falhou aqui e deu um attribute error no caso, porque nem tem o update, né? Nem se o update tiver errado. Gabriel precisa, porque a gente usa aqui o catString para imprimir o nome da categoria. Então aqui ó, eu estou usando o catString para descobrir o nome da categoria dele para imprimir. Então a gente precisa importar o set sim. Você faz um import relativo, from.importSettings. E aí vamos escrever essa update aqui rapidinha. Eu vou escrever ela bem compacta, tá? Depois vocês olhem com calma. Vai ficar assim, terminando aqui a aula, terminando de escrever esse método aqui, eu copio para vocês. Eu não vou nem pôr docstring aqui, que já deu nossa hora. For... Se vocês quiserem, a aula que vem eu explico o que eu estou fazendo aqui.
Pronto, eu acho que isso deve ser o suficiente para o código funcionar agora. E passou. Todos os nossos testes passaram. Se vocês quiserem, me lembrem na aula que vem que eu explico o que eu estou fazendo aqui nessas 3 linhas. Pessoal, boa noite. Finalmente um dia a gente foi à aula até o fim da aula. E até a semana que vem. Vou publicar agora o vídeo. Vou copiar os meus arquivos para vocês na pasta aula 12 soluções. E não tem atividade, mas eu quero que vocês avancem um pouquinho mais para praticar esse desenvolvimento. E até mais, pessoal. Até semana que vem.